Então, olha, se você trouxe a sua Bíblia aí, vamos abri-la no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Nós vamos fazer a leitura no capítulo 13 de dois trechos, para sermos mais sintéticos e bem objetivos na leitura hoje. Dois pequenos trechos do capítulo 13. O primeiro trecho se encontra dos versos de número 31 ao 33. E o segundo trecho a gente vai lá para baixo, mais um pouco, para os versos de número 44 até a primeira parte do verso 49. Vou repetir para você. Mateus 13, versos 31 ao 33. E depois a gente pula para o verso 44 e faz a leitura até a primeira parte do verso 49. Amém? Então, enquanto você abre sua Bíblia, abre aí o seu aplicativo no celular, para a gente fazer a leitura junto. Se você não tem nenhum nem outro aí pertinho de você, relaxe. A gente vai fazer a leitura aqui para você. Vou chamar a Cris para ela vir aqui e fazer a leitura conosco. Já separei aqui. Pronto, já está aqui a leiturinha. Então fique à vontade. Amém? Vamos lá. Amém, queridos. Como vai? Deus abençoe vocês. Saudade de estarmos lá na igreja, além da palavra. Então vamos ler, né? Então Mateus. 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 Eu botei no Marcos aí. Tá vendo? Mateus 13. 33. De 31 a 33. 31 a 33. Depois 44 a 49. Ok. E a palavra do Senhor diz assim: E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como fermento, que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta. E agora o versículo 44. E diz assim: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas, encontrando numa pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e a comprou. O reino dos céus é ainda como uma rede, que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos. Isso. Ao final. Essa é a palavra, este é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado sejas, ó Cristo. Amém, queridos. Amém, queridos. Amém. Uma série de parábolas para a gente hoje, não é isso? Não é? Pois é. E nós vamos tirar preciosas lições hoje. O título dessa mensagem hoje, ele fala ao nosso coração assim. Eu pensei em tantos títulos, mas a grosso modo, eu coloquei assim, valorize aquilo que Deus oferece a você. Teve um momento em que eu ainda pensei em colocar assim, abra os seus olhos e dê valor ao que Deus
oferece a você. Por que eu estou falando nisso? Né? Porque, queridos, olha, esse é um tempo, está sendo um tempo difícil para todo mundo. Quanto mais a gente assiste a TV e assiste os noticiários e os programas, tem programas de boa qualidade, tem programas de má qualidade, e muitas vezes tem dia que a TV passa o dia todinho aqui em casa, a gente nem liga. A gente, quando vai ligar lá para o meio da noite para lá, a gente, meu Deus, a gente hoje, graças a Deus, passamos o dia com tantos afazeres com a gente aqui, conversando, batendo papo e lidando com as coisas da casa, em que a gente acabou esquecendo, deixando a televisão para lá, amém. O que mostra, o que me alegra muito saber que a televisão não tem não tem essa centralidade aqui no meu lar, amém. Mas, de qualquer maneira, a gente está percebendo que quanto mais o tempo passa, irmãos, né, a gente vai percebendo, a gente vai notando as pessoas inquietas, as pessoas encarando ou tendo que se deparar com situações novas, com situações algumas boas, outras nem tanto. Hoje nós ligamos para uma amada irmã que está fazendo aniversário, uma irmã muito querida, guerreira nossa, que está conosco lá na Paróquia São Paulo, desde o comecinho, desde a fundação, e ela dizendo exatamente assim, olha, muitas coisas que preocupam a gente, é verdade, mas tem outras coisas que a gente está aprendendo a dar valor, é verdade, aprendendo a valorizar um pouco mais, eu creio, e eu também estou com ela quando disse que ela cria que a humanidade vai sair certamente melhor de todo esse período. Mas o que está acontecendo, né? O que acontece para que a gente de fato abrace esse melhor, né? Para que esse melhor não seja somente uma realidade virtual, para que esse melhor não seja somente uma possibilidade, mas seja uma realidade na minha vida e na sua, certo? Então é preciso que a gente aprenda a valorizar. Vamos valorizar esse tempo. Vamos pedir a Deus, e de fato é isso que Ele tem feito, porque olha, a dificuldade, irmãos, as lutas não são somente nossas, é do mundo inteiro, as famílias no mundo inteiro estão se preocupando com essa pandemia, lugares que estão voltando ao trabalho e de repente tendo que retornar ao isolamento social, às regras rigorosas de isolamento, porque quando muitas vezes se pensa que a virose já está dominada, já está sob controle, é aí que de repente a gente vê que não. O que nos ensina para a humanidade inteira, irmãos, nós que de certa forma estávamos meio que acostumados a achar que a gente tinha o controle de tudo, né? O ser humano muitas vezes acha que tem um controle de tudo. E aí vem um vírus, né? Como eu vejo por outra, já disse aqui, um organismo menor do que a milésima parte da espessura de um fio de cabelo, você imagina, e coloca todo mundo para correr. Coloca todo mundo para correr para dentro de casa ou sair de casa com preocupação, certo? Porque ela não escolhe raça, cor, credo, extrato social, certo? Não existe isso, na verdade, não existe. Então, o que mostra a fragilidade do ser humano. Mas nós precisamos e queremos sair mais fortes de tudo isso, é verdade. Eu quero, você quer também. Então a gente precisa aprender, queridos, nós precisamos aprender, depois da gente também estar vivendo tudo isso, né? Eu estou vivendo isso dentro da minha casa todos os dias, você está vivendo aí dentro da sua casa, certo? Eu estou vendo famílias, né, com as suas estratégias, né, famílias amadas, gente que tem médico na família, filho que é médico, e o filho chega em casa preocupado para não trazer doença da rua para casa. Outros optaram por colocar o filho num flat ao lado para que ele pudesse ter a tranquilidade, certo? De não ter que ter essa preocupação, né? Nem todo mundo pode fazer isso, mas os que podem estão assim, mas também fica toda aquela aflição. E o que a gente quer tirar de tudo isso? Né? O que a gente precisa tirar de tudo isso? A gente precisa primeiro despertar o nosso olhar e a nossa percepção. E para usar uma expressão bíblica, a gente precisa de discernimento, para de fato nós valorizarmos aquilo que Deus está oferecendo para a humanidade hoje. Está oferecendo muita coisa. E essas parábolas aqui, elas são muito ricas. Nesse trecho aqui de Mateus, capítulo 13, diz aqui no primeiro verso, nós não fizemos a leitura dele, mas olha a coisa interessante. Aqui no primeiro verso do capítulo 13 de Mateus diz assim: naquele mesmo dia
Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e se assentou. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo, e aí passa a leitura que a gente fez. Jesus saiu de casa para, como muitas vezes a gente sai de casa, saiu de casa para ir relaxar, certo? Jesus saiu de casa para passar um dia de praia, para tomar um ventinho, certo? Para tomar um banho de mar, certo? Agora, Jesus, como era aquela figura extraordinária, certo? Uma pessoa extremamente conhecida, uma pessoa extremamente querida, sendo ele capaz de transformar vidas através daquilo que ele dizia e daquilo que ele vivia, as pessoas, ele saía de casa, as multidões iam atrás, certo? Então Jesus saiu de casa, foi para a praia e um mundo de gente foi lá junto com ele, tomar banho de praia junto com ele. Amém, certo? A multidão seguiu de perto e o que acontece? Jesus olhou aquele povo, ele podia ter dito assim, olha gente, vocês não podiam me dar um tempo, né? Dá um tempo, minha gente, sossega um pouquinho, eu também preciso de descanso. Eu também preciso de uma certa privacidade. Deixa eu tomar meu banho de praia, deixa eu sossegar, certo? Deixa eu tomar aqui meu banho de sol, olha lá, amém. Mas não, queridos, ele sentiu a aflição daquelas pessoas, ele ficou compadecido, assentou-se num barco e começou a ensinar, certo? Ele falou do semeador, que o semeador é aquele, e a gente já ouviu, você já deve ter ouvido essa parábola em outros momentos, que é aquele que planta a semente, tem tanta coisa sobre essa semeadura, né? A semente que cai na beira do caminho, a semente que cai entre os espinhos, a semente que cai em solo fértil, a semente que cai no solo cheio de pedras e por aí vai, certo? Ele falou dos corações duros, ele falou das pessoas, como a gente vê hoje, tem gente que às vezes está ouvindo tudo isso aqui, ouve toda essa palavra, está ali, amém, amém, mas o coração ainda está endurecido. O mundo ainda hoje, acreditem, está cheio de gente assim, com o coração literalmente blindado para as coisas de Deus, certo? E por que quer? Não que Deus não possa perfurar essa blindagem, Ele pode. Às vezes você quer tirar a blindagem, já perdeu a chave, Deus consegue abrir, mas você precisa permitir, certo? Mas tem gente que se blinda porque quer, gente com o coração duro. E ele falando das pessoas, daquelas pessoas que vendo, não viam, ouvindo, não escutavam, certo? Ou seja, o mundo ainda hoje continua cheio de gente assim. Falou do joio crescendo com o trigo. Daí a gente entender fácil das pessoas que muitas vezes estão até na própria igreja, né? Alguns são trigo, outros são joio, porque o joio parece com o trigo, mas não é trigo. E aí muitas vezes a gente percebe as pessoas criticando umas às outras, tá certo? Olha, queridos, vamos deixar para esse julgamento entre as pessoas diferentes, os cristãos, entre a maneira como cada um age diferentemente, a não ser que esteja afrontando a palavra, a não ser que esteja cometendo um erro frontalmente, aquilo que a palavra ensina, certo? Mas se isso não está acontecendo, descanse, deixa essas coisas com Deus, amém? Deixa Deus fazer esse julgamento. Sabe por quê? Porque nós adoramos um Senhor, irmãos, que Ele é especialista em transformar água em vinho. Ele é especialista em fazer do morto um vivo novamente. Ele é especialista em ressuscitar. Ou seja, aquele que é capaz de transformar água em vinho, de ressuscitar um morto, de dar vista a um cego de nascença, Ele também pode transformar o joio em trigo. Você crê nisso? Então tenha paciência. Mas Jesus ensinou, falou do joio, falou do reino dos céus como um grão de mostarda. E Jesus fala tudo isso pela leitura que a gente ouviu agora há pouco, a Cris quando leu, falando tudo isso dessa maneira carinhosa através das parábolas sobre o reino de Deus, certo? E aí você tem entendimento, irmãos, do que significa isso? Porque olha, para a gente abraçar de verdade, para a gente valorizar aquilo que Deus está oferecendo para a gente precisa abraçar esse reino, irmãos. A gente precisa abraçar Deus trabalhando no coração da gente. A gente precisa abrir o coração e dizer, Senhor, olha, eu entendo que eu sou isso, que eu tenho isso, eu sou uma pessoa cheia de defeitos, eu sou uma pessoa que está precisando ainda ser muito trabalhada, tá certo? Olha, querido, alô, não importa a idade que tem não, tá certo?
se é velho, se é novo, não importa. A verdade é que Deus quer trabalhar sobre a nossa vida, Deus quer lapidar a nossa alma, Deus quer lapidar a nossa caminhada, nos tornar pessoas melhores. E alô, não é pessoa melhor para você mostrar certo? Para você virar uma estrela da internet, não, nada disso. Deus quer transformar você em uma pessoa melhor para você ser mais feliz, para fazer de você uma pessoa mais feliz. O mundo que te cerca ao redor vai ser um mundo naturalmente influenciado pela pessoa que você é. É por isso que uma pessoa queixosa, ela fica, uma pessoa que se incomoda, uma pessoa que vive reclamando da vida, quem é que quer estar perto do lado de uma pessoa que só faz reclamar? Quem é que quer estar perto de uma pessoa que só pensa em fazer confusão? Ninguém quer estar perto de uma pessoa assim. Mas quando você faz bem, quando você é sal e luz, você dá sabor ao dia, você dá alegria para o dia. Você é daquele tipo de pessoa que as pessoas gostam de olhar para você, de ver você. Entendeu? Então, meu irmão, minha irmã, descanse. Porque esse reino de Deus não é um reino perdido. Que para muita gente é. O reino de Deus não é um reino que está por aí perdido, que precisa ser achado, não, irmãos. Nem é um reino distante. Alô? Não é um reino distante, não. Está bem pertinho. Não é um reino abstrato. Não é um negócio assim, olha. Certo? Porque esse reino, ele insiste e continuará insistindo em encarnar em gente feito eu e você. Agora, a gente precisa valorizar. A gente precisa despertar para isso. A gente precisa ter o discernimento necessário para que isso caminhe bem. Certo? Porque o reino de Deus, irmãos, não é Deus reinando lá do seu santo trono, lá distante, não, queridos. É Deus falando com a gente aqui. É Deus por meio do seu Santo Espírito falando ao coração da gente aqui, agora, certo? Não é nada que vai acontecer no futuro apocalíptico da humanidade, não, irmãos. Certo? E é exatamente sobre esse reino que Jesus nos ensina aqui. E que lições são essas preciosas que ele fala nessa palavra? Eu quero aqui de uma forma bem breve, bem gostosa, trabalhar com você. Que preciosas lições ele nos dá sobre esse reino, para que a gente desperte o nosso entendimento e a gente possa, de fato, abraçar essa nova realidade que Deus está oferecendo para a humanidade inteira, para que esse novo normal seja um novo normal cheio da graça de Deus, cheio do amor de Jesus de Nazaré. De verdade. Ainda que o mundo... Porque o mundo está doentado, irmãos. O mundo está doente há muito tempo, faz tempo demais. Certo? Você abre o seu jornal, continua abrindo o seu jornal e você vai vendo as pessoas doentes. Tá certo? E não digo só doentes, porque não são só as que estão nos hospitais, não. São as pessoas que têm a capacidade, por exemplo, de comprar uma máscara e adulterar o valor, certo? Para tirar proveito do imposto que o cidadão de bem paga, tá certo? É essa humanidade que parte daí, é essa doença da ganância, esse negócio. E olha, você às vezes vai ver, a pessoa vive bem, meu Deus do céu. Nem precisa disso, certo? E ainda que precisasse, está errado. Então é essa humanidade doente que Deus quer curar. E que preciosas lições ele dá. A primeira grande lição preciosa é quando Jesus compara esse reino como se fosse uma mulher que ao pegar 3 medidas de farinha, coloca fermento nela e ela só fica feliz quando a massa está toda levedada, certo? Sabe o que é engraçado nessa parábola? É o seguinte, normalmente no Novo Testamento o fermento ele é citado como algo ruim, certo? Apartai-vos do fermento dos fariseus, ou seja, aquele fermento que azeda, certo? Um pouco de fermento azeda toda a massa, certo? Esse é o sentido do fermento ruim, ou seja, um pouco de pecado pode contaminar você inteiro, tá certo? Um pouco de erro pode fazer uma vida toda atrapalhada. Então, queridos, o que Deus quer da gente é que a gente abrace esse reino como uma mulher que vai fazer um pão e ela precisa do fermento e só fica feliz quando ela vê que esse fermento alcançou a massa inteira. Então é isso aqui, é nesse aspecto benéfico, ou seja, o reino de Deus, irmãos, ele está aí, ele é para todos nós, ele é para todo mundo. Não importa, homem, mulher, criança, jovem, velho, certo? Não importa, é para todo mundo, certo? Por quê? Porque em Romanos 3:23 é claro, quando diz que a humanidade inteira pecou, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É isso aí, irmãos. A realidade é que Deus não se esqueceu de ninguém quando Ele planejou redimir
quando ele planejou resgatar o ser humano, não esqueceu de mim, não esqueceu de você. E ele vai até o final, querido, querida, acredite. Até você que às vezes acha que está aí, Deus esqueceu de você, olha, Deus não esqueceu de você. Não esqueceu de você jamais, certo? Porque foi Ele quem te criou, Ele te fez pessoa única. A gente brinca dizendo que quando Deus fez você, jogou a forminha fora. Não tem outro igual a você no universo. Nem hoje, nem ontem e nem amanhã. A sua forminha é única. Você é uma pérola preciosa, certo? Uma pedrinha preciosa que Deus ama. Essa é a realidade. Então esse evangelho, irmãos, esse reino de Deus que quer chegar para mim e para você, é para toda criatura. É ir por todo mundo e oferecer esse reino e pregar esse evangelho para toda criatura. E de fazer discípulos em todas as nações. Olha, a realidade é essa. Ninguém está fora desse plano, não. Ninguém. Absolutamente ninguém. E Deus é muito paciente comigo e com você. Certo? Ele quer mais, como diz a palavra, que todos venham a se arrepender. E outra coisa interessante, é para todo mundo, e alô, é para o ser humano inteiro, certo? É para você inteiro, querido, querida. Corpo, alma e espírito, para você, certo? É para todo homem e para o homem, né? Para o ser humano, vamos lá, para todos e todas. Eu nem gosto muito dessas terminologias, porque acho que as pessoas meio que pré-admitem que a gente já está cometendo algum tipo de discriminação entre homem e mulher, né? Para todos os seres humanos, pronto, certo? Então é para todas as pessoas. Deus quer alcançar a gente por inteiro, certo? E quando ele diz por inteiro, é tudo isso, é tudo. É o seu emocional, é o seu espiritual, é o seu físico, certo? Irmãos, o evangelho não é somente um conjunto de regras, não, alô? Certo? O evangelho não é somente um mundo de regras de conduta, de jeito nenhum, certo? O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado estragou um pouco esse negócio. E a gente está vendo isso hoje. Liga a sua TV e você não vai demorar muito a ver, não. A humanidade adoecida, a humanidade enferma, e eu não falo mais uma vez, repetindo, não são somente os que estão nos hospitais, tem muita gente saudável dentro de casa, mas completamente doente. Absolutamente incapaz de sentir a dor do outro, absolutamente incapaz de sentir a necessidade do outro, absolutamente se sentindo incapaz de pedir perdão, de perdoar, de amar um pouco mais. É isso aí, sabe por quê? Porque é a humanidade doente que a gente está vendo hoje. Irmãos, a gente é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. E a ciência, por mais que procure entender, nós não poucas vezes a gente vê a ciência tateando aqui e acolá em situações em que ela achava que entendia, quando vê, não entende, não está compreendendo exatamente a complexidade do que significa o ser humano por completo. Eu sempre digo que Deus não quer apenas se preocupar com a nossa aparência, ou seja, se algo Deus não quer comigo e com você é dar um banho de loja na gente. Ainda que você fique mais bonito com a roupa nova, ainda que você fique mais bonita com sua roupinha novinha, bacana, perfumado, perfumada, certo? Vá para a igreja, vá para o shopping, passear com sua família, amém, certo? Mas não é por aí somente. Deus quer ver você bonito, quer ver você bonita, mas de nada adianta se o bonito for só por fora. Se o bonito for só por fora, irmãos, aí é o que a Bíblia chama, a gente vai ficar como um sepulcro pintadinho, bonitinho. É muito bonitinho por fora, todo pintadinho, arrumado, mas por dentro tá podre. E se algo Deus não quer com a gente, é um relacionamento de superfície. Ele quer ir fundo no coração da gente, certo? Deus não quer somente mudar a nossa aparência, Deus quer, o nosso coração. Lá em Mateus 23, a partir do verso 27, a Bíblia diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que são como os sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e de toda imundície. Certo? Irmão, irmã, é curando a mente, é curando a alma que Deus quer transformar a vida da gente. É muitas vezes a cura do corpo, a cura, sabe? A cura do corpo muitas vezes acontece depois que a gente é curado por dentro. E aí você precisa deixar isso acontecer, amém? Abra os olhos. Está tudo isso sendo oferecido para a humanidade, para que a humanidade abra o seu entendimento para as coisas de Deus. Então a palavra é essa: deixe Deus reinar
no seu coração e você vai ver. Amém? Segunda grande lição desse texto, que foi lido há pouco, é quando Jesus compara esse reino de Deus a um tesouro escondido num campo. Que um homem achou esse tesouro no campo, certo? E ficou tão alegre quando viu esse tesouro no campo, mas o campo não pertencia a ele. Repare, o campo não pertencia a ele, e o tesouro estava lá e foi ele que encontrou. Então ele ficou feliz porque encontrou aquele tesouro, foi lá, comprou aquele campo, agora pertencendo a ele, para que ele não cometesse nenhum crime, tomasse posse daquilo que não pertencia a ele. Ele então foi lá naquele campo e tomou posse daquele tesouro. Ou seja, diz aqui a parábola, que pela alegria que ele estava, pela alegria que ele sentiu, ele foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou aquele campo. Olha, irmão, presta atenção uma coisa aqui. Os tesouros de Deus estão espalhados por todos os lugares, por todos os cantos, na sua casa, na minha, certo? No seu trabalho, no meu, na rua, na igreja, fora da igreja. Os tesouros de Deus, queridos, estão em todos os lugares. A palavra é essa, mas a gente tem que descobrir. Você tem que buscar, a palavra é essa. Você tem que buscar, certo? E aí, quando esse reino se apresenta a você, a esperança é que você tome posse dele. Agora, a ordem é essa. Vá buscar. Tem que haver um esforço da sua parte. Entenda, querido, querida, o tesouro não vai cair na sua mão assim não, tá certo? Você precisa ter alguma atitude. O perdão de Deus, ele está absolutamente à disposição de todo ser humano, mas para que ele aconteça, é preciso que haja arrependimento. Ele é gratuito, entenda. O perdão, ele é gratuito, é amoroso, ele é monstruoso, ele é coisa da graça, que não tem, sabe, não dá para medir o tamanho desse perdão envolvido, encharcado em amor. Amém? Mas para que isso aconteça na minha vida e na sua, para que ele possa ter os efeitos desse perdão, a gente precisa se arrepender. Sem arrependimento, como é que vai haver? Não, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Ah, que é isso? Eu tenho dó das pessoas que falam assim. Eu me arrependo de muitas coisas que eu fiz, e vez por outra faço uma bobagem, fico ali, ai meu Deus, não era para ter feito isso. E é isso aí, queridos, é isso mesmo. Não diz que a gente é melhor do que ninguém, certo? Mas comunica para nós que nós somos pessoas absolutamente imperfeitas. Mas a palavra é essa, você tem que se mexer. Mexa-se, faça alguma coisa por você. Você quer ver as coisas mudarem, melhorarem na sua casa, na sua família, na sua empresa, no seu trabalho? A palavra é essa, você tem que se mexer. Os tesouros do Senhor estão em todos os lugares, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Não faça alguma coisa por Jesus, como diz o nosso bispo Dom Paulo. Faça tudo por Jesus de Nazaré, amém? Faça tudo por ele. É ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não é assim, sede arrastados por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, não, irmãos. Sede levados por todo mundo, não, irmãos. É ide. A gente tem que ir. É com as nossas perninhas. É pela nossa própria iniciativa. E a pergunta é, você está disposto a ir? Porque, repare, o que você vai receber, o que você vai tomar posse, não é uma coisa qualquer. É um grande tesouro. Agora, esse tesouro de tão extraordinário, você tem que dar valor a ele. Se você não valorizar, provavelmente você não vai fazer nada, não vai se mexer, certo? Quando Jesus diz lá em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, a gente tem que buscar, a palavra é essa. Mateus 7 diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque é o que pede, recebe, é o que busca, encontra, é o que bate, se abre. Então, meu irmão, em nome de Jesus, peça, busque, bata. Não espere tanto. Tome posse. Agora você precisa se mexer. E quando você encontrar o que você precisa, o que você está buscando, dê tudo que você puder, tudo que você tiver para tê-lo. Agora, quer ver uma coisa engraçada? Você vai colocar tudo nas mãos do Senhor. E ele vai colocar de novo tudo nas suas mãos. Você sabe o que significa isso? O significado disso é o seguinte, é que Deus transforma a vida da gente por dentro de uma forma tão extraordinária que a gente vai aprendendo
a valorizar aquilo que de fato é importante na vida da gente. Não significa de forma alguma que você tenha que se desfazer das suas coisas, de jeito nenhum, nada disso. Você passa a ser fiel a Deus porque você entende que tudo aquilo que você possui é fruto da graça. Você passa a ter um relacionamento diferente com as coisas e você vai percebendo que na sua vida é muito mais importante as pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que você ama, do que as coisas que você tem. Coisas são coisas, irmãos. E a gente tem ouvido por aí já faz muito tempo que a humanidade está coisificando, né? A humanidade está ficando coisificada, certo? Assim, como se a gente... eu ouvi uma frase um dia desse que as pessoas estão usando o ser humano, né? A gente está usando as pessoas e quando a gente devia aprender a valorizar mais as pessoas, ter as coisas, mas usar as coisas, certo? E valorizar as pessoas. As coisas são feitas para serem usadas, mas a gente talvez nessa pandemia esteja se dando conta que aquela roupa nova, linda que você tem lá no seu guarda-roupa, ela tem seu valor, obviamente, mas que valor ela tem agora enquanto você está em casa? Não é verdade? O melhor valor é você estar junto com as pessoas que você ama. E aí você vai percebendo que o ter, né, deixa de ser essencial. E esse apego às coisas, ele vai tomando uma outra dimensão, uma dimensão mais espiritual, uma dimensão mais suave, mais leve. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que Deus não se importa com as coisas da gente. A Bíblia nos fala lá em Mateus 7, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará bens aos que lhe pedirem. Olha lá, querido, sabe quem dá os bens? É Deus quem dá. O que Deus muda na gente é apenas essa dinâmica de lidar com as riquezas, e aí passa a ser uma maneira diferente. A gente apenas passa a reconhecer de que tudo aquilo que a gente possui, tudo aquilo que a gente tem é fruto da graça e do amor de Deus. Amém? Eu quero começar aqui encerrando essa palavra, né, porque ela tem, eu sei que tem assunto que só, né, esse trecho tem muito assunto, mas dizer a você o seguinte: quanto mais você semeia, quanto mais da boa semente você lança, quanto mais você é fiel, quanto mais você permite que esse, que esse reino chegue para você, você vai perceber quanto mais você vai ser abençoado. E abra bem seus olhos para você se dar conta de que a bênção muitas vezes não vem na mesma moeda em que você fez, né? Porque com Deus, irmãos, com Deus não se trabalha na base da troca. As bênçãos do Senhor não têm preço. Se você quer mais bênçãos de Deus, quer ser mais abençoado, faça a sua semeadura, faça bem feito, faça direito, mas faça para a glória de Deus, amém? E a última grande lição, dentre tantas que eu poderia aqui falar, sobre esse reino de Deus que a gente precisa despertar o nosso entendimento para ele, é quando Jesus fala que esse reino é como um homem negociante que busca boas pérolas e quando encontra uma pérola de grande valor, esse homem foi e vendeu tudo quanto ele tinha e comprou essa pérola. Note uma coisa interessante. Aqui parece que a comparação é com o mesmo trecho que eu fiz antes, né? Com aquele que encontrou o campo e um tesouro no campo. Parece a mesma coisa. O cidadão encontrou um tesouro no campo, foi lá, deu tudo que tinha, comprou o campo, tomou posse do tesouro. Mas esse aqui não, esse aqui era um negociante que buscava boas pérolas e ele encontrou uma pérola extraordinária. E ele então vendeu tudo, deu tudo quanto tinha e comprou aquela pérola. Parece a mesma coisa? Quando a gente fala desse desapego às coisas que tinha, quando resolveu vender tudo que tinha por aquele bem maravilhoso que ele tinha descoberto. Mas aqui tem um detalhe, aqui tem uma evidência interessante, muito importante, que é importante que a gente perceba. Aqui se trata de um negociante de pérolas.
ele encontra uma pérola extraordinária. Sabe o que significa isso? Significa que o reino de Deus, irmãos, vem de encontro aos nossos talentos. Que talentos Deus deu a você, querido, querida? Porque note, se alguém botar pastor Pompeu para escolher pérolas, eu não sei para que lado eu vou. Eu sou médico veterinário. Se alguém me levar numa exposição de animais, como já aconteceu várias vezes, hoje eu não tenho ido tanto, mas quando eu estava clinicando ainda no início da minha vida como médico veterinário, antes de me tornar professor na Universidade Federal, eu ia nas exposições de animais e ajudava criadores a escolher animais para servirem como reprodutores no seu rebanho. Eu dava assistência, né? Pois é. Então me mostre uma cabrinha, me mostre um bodezinho macho, bonito, que eu vou dizer a você, dentro dos critérios que eu conheço, agora sim, dentro da minha profissão, e eu vou dizer assim, olha, se você quer desenvolver um bom rebanho nessa área, eis aqui um bom animal para você começar o seu rebanho. Amém. Pois bem. Mas não me bote para escolher pérolas, tá certo? Então, querido, querida, descanse, descanse, porque esse reino vem de encontro aos seus talentos, aos talentos que Deus deu a você, certo? Deus deu a você. Deus fez de você uma pessoa única, deu a você qualidades, deu a você ferramentas, deu a você coragem, deu a você entendimento, deu a você sabedoria, inteligência. Quantas ferramentas maravilhosas Deus não deu a você e tem dado a você. E esse reino vem de encontro a tudo isso. Para quê? Para que tudo aquilo que você é, tudo aquilo que Deus fez de você, você coloque no altar do Senhor e diz assim, Senhor, eis-me aqui. Pois é. A gente comentava aqui um dia desse aqui em casa, no jantar, dizendo assim, puxa vida, coisa interessante. Depois de termos feito uma reunião com os homens de coragem lá da igreja, dizendo, você veja como Deus faz, né? Deus de repente converte uma pessoa famosa da mídia, um cantor, uma cantora. Eu disse, pois é, queridos. Quando a conversão é genuína, como acontece com alguns, não estou falando dos que se convertem falsamente, esses não me interessam, mas daqueles que se convertem verdadeiramente, depois de terem sido submetidos a um sem número de apelos que o mundo oferece, riqueza, fama e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais, e de repente quando Jesus transforma a vida, a pessoa diz assim, pois é, queridos, tudo aquilo era somente, não tinha valor algum. Pois é. E aí Deus passa a usar essa pessoa dentro da sua competência para falar do amor de Deus. É isso que Deus quer fazer com você, é isso que Deus quer fazer comigo. Eu dou aula na universidade, não falo nada sobre a Bíblia. Lá eu estou ensinando sobre a minha área específica. Eu sou médico veterinário parasitologista. Pois é. Que é isso, pastor? O senhor não fala da Bíblia? Não preciso falar não, querido. Eu vivo ela. Eu vivo essa palavra dia a dia. Isso não significa que se algum aluno me procurar fora de sala de aula para me indagar sobre algum assunto pertinente àquilo que a palavra ensina, amém. Eu vou conversar como converso sobre muitos assuntos com tanta gente. Então Deus vai dando a cada um de nós a oportunidade para a gente agir de forma como a gente puder, usando os nossos talentos. A pérola, queridos, que o homem encontrou é o reino de Deus. O negociante encontrou enquanto trabalhava. É o que vai acontecer com você. Quantos talentos Deus deu a você? Deus quer usar você naquilo que você tem de melhor, certo? Não deixe tanto talento ficar por aí perdido. Amém? Não deixe tanto talento se perder. Vale o fruto de cada esforço. E o valor não está nos dividendos do negociante de pérolas, mas no reconhecimento de que o seu tudo valia aquilo que ele tinha encontrado. Então eu quero encerrar essa palavra dizendo a você o seguinte: coloque a sua vida nas mãos do Senhor e peça para Ele abençoar você. Amém? Peça para Ele tocar seu coração, tocar sua alma e despertar o seu entendimento para uma vida de verdade na presença de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque é tão bom a gente
a gente se ver despertado por esse teu amor maravilhoso. Cuida da gente, usa-nos e nos desperta para que os nossos dons e talentos estejam a teu serviço. Nós te agradecemos por tudo isso, na certeza de que o teu Espírito Santo está a trabalhar sobre a vida de cada um de nós. Por tudo isso, te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, querida, vamos celebrar a ceia? Vamos celebrar a ceia? Vou chamar a Cris para vir aqui, preparar a ceia para a gente. Amém. Amém, queridos. Coisa boa. Deus seja louvado pela palavra maravilhosa. E se estivéssemos no culto, né, presencialmente, já a gente estaria agora fazendo o ofertório. E louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que tem ofertado. Esse é o último domingo do mês e nós temos recebido as ofertas, os dízimos através dos depósitos do Banco Brasil, através de boletos que me pedem e eu faço, né, o valor que me pedem, eu mando para o e-mail, mando para o zap, tem sido bem fácil isso, louvo a Deus e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. É pela pela fidelidade de vocês que nós estamos, não é, podendo pagar o aluguel, pagar as funcionárias e também sendo fiéis a cada missionário da nossa igreja. Amém? Vou preparar a ceia para a gente poder cear nesse momento. Amém, queridos. Então tome seu pão, seu vinho, seu suco de uva, que vamos celebrar a ceia juntos. Amém? Pois o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos deste. Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto quantas vezes o repartirdes em memória de mim. Amém. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice nas suas mãos e, tendo dado graças, o bebeu. E o repartiu com seus discípulos, dizendo: tomai e bebei todos deste. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós e por muitos para o perdão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória de mim. Portanto, ó Pai, seguindo o mandamento do teu Filho, nós comemoramos até que ele venha, a sua vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão, te dando graças, Senhor, pelas inumeráveis bênçãos que recebemos por meio dele. E aqui te apresentamos a oferta de nós mesmos a ti. E te suplicamos que tu aceites este nosso sacrifício de louvor e ação de graças. E te dignes a santificar com teu Espírito Santo a este pão e a este vinho. E igualmente, em cada lar, onde o pão e o vinho são repartidos nesse momento em família. Faz assim, Senhor, abençoando com teu Santo Espírito, para que nós, revestidos da tua graça e bênção celestial, sejamos unidos com Cristo Jesus na tua santa igreja, por quem e com quem seja a ti, ó Pai onipotente, toda honra, glória e louvor, agora e sempre. Amém. Agora, de mãos dadas, irmãos, oremos o Pai Nosso. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder
e a glória para sempre. Amém. Amém. Partimos o pão na intenção de cada um dos pedidos dos amados irmãos que fizeram hoje, por cada um dos enfermos, que Deus precisa, né, que o Senhor possa colocar as mãos sobre os enfermos, né, das nossas famílias, nossos amigos, e que a mão poderosa do Senhor esteja sobre todas as famílias, né, da nossa igreja, do nosso povo, do nosso estado, do nosso país, do mundo inteiro. Amém. Amém, Jesus. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo, irmãos. E o cálice que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. Vamos dizer? Porque nós, embora muitos, somos um só corpo. Saudemo-nos uns aos outros com um caloroso abraço da paz. E pode-se servir do pão e do vinho. Que Deus abençoe. Vamos lá. Amém. Dani? Amém, queridos. Olha, Ok. Bem, algumas notícias rapidamente. Aos amados da Paróquia São Paulo, nós formamos essa semana, enquanto a gente está encerrando aqui a ceia, nessa semana nós formamos uma comissão, uma pequena comissão, composta por alguns casais da igreja que estão na liderança, grupo familiar, acólitos e homens de coragem, certo? A Cris também, enfim, todos eles, são poucas pessoas, na verdade, e elas vão nos auxiliar nas tratativas, né, nas ações que a gente vai precisar fazer para retomarmos os nossos cultos presenciais, tá bom? Então vamos ter paciência, como eu disse e repito aqui todo domingo, nossa preocupação não é a volta, a nossa preocupação é com as pessoas. Para voltar a gente poderia ter voltado hoje, certo? A lei já permite, certo? Mas como a nossa comunidade é uma comunidade pequena e o perfil da nossa comunidade são de pessoas mais maduras, tá certo? Não é uma comunidade de velhinhos não, mas pessoas adultas, certo? Temos jovens, obviamente, tem jovem também, tem gente nessa comissão para nos ajudar, ok? Mas em virtude do perfil da nossa comunidade, nós estamos assim, apenas preocupados, porque como todo mundo sabe, ainda não tem vacina, ainda não tem remédio, ok? E a gente vai ter que voltar para a igreja com uma série de restrições, tá certo? Não pode se abraçar, sentados com distância e tudo mais, enfim. Mas vamos fazer isso no momento apropriado. O nosso cuidado é com a sua saúde, tá certo? Com a saúde de cada um de nós, tá bom? E sobre a casa lá da igreja, a gente ainda está procurando devagarzinho, vamos ter paciência, que a gente ainda está vendo, né? Enfim, ainda não temos muita notícia nessa área para compartilhar, mas estamos aí, moçada. Orem, eu quero agradecer aos irmãos que têm sido fiéis, ao pessoal que tem, né, dedicado a sua fidelidade e nesse amor, em fidelidade, tem contribuído com a nossa igreja para que a gente, olha, a paróquia São Paulo está de pé, graças ao esforço de cada um de nós, tá certo? Pelo seu amor, pelo amor de Deus derramado no seu coração, e aqui a nossa gratidão por tudo isso. Tá? Que Deus continue te abençoando e alargando as fronteiras poderosamente de cada um que tem trazido diante do altar em amor seus dízimos, suas ofertas, fazendo isso com alegria. Qualquer coisa liga para a Cris e ela pode orientar vocês, tá bom? Amém. E vamos em frente, né? Amém. Então vamos encerrar para a gente. Então, olha, que Deus te abençoe, tenha uma semana feliz, que o Senhor continue sobre a tua casa, a tua família, orem por nós, estamos bem,
certo? Oro pelos nossos enfermos mais uma vez e vamos em frente porque Deus é bom, tá bom? E na próxima quarta-feira, nosso momento carismático, e no próximo domingo, mais uma vez, estaremos aqui juntos, celebrando, se Deus quiser, na presença do Senhor. Amém? Amém. Amém. Vamos orar. Paizinho, nós queremos te agradecer, pedindo a tua bênção sobre toda essa semana, os dias que vêm à frente, para que o teu Espírito Santo sopre essa enfermidade do mundo inteiro e que a tua mão poderosa possa trazer paz e saúde para a humanidade. Nós te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Vamos em paz, que o Senhor os abençoe. Obrigado, querido. Que Deus te abençoe sempre. Amém.